Chega mais nação, seja muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Já vai clicando no botãozinho de hypar do lado de inscreva-se, vai ter a opção ali hypar, então você pode nos ajudar hypando o nosso vídeo. Se você é novo, também se inscreva aqui para ajudar no nosso crescimento do canal aqui no YouTube e ative o sino para ficar por dentro das principais reações dos rivais do Mengão pelo Brasil e pelo mundo. Bom, clube europeu, segundo terra.com.br, oferece quase 100 milhões para o Carrascal, para o Flamengo, né? 100 milhões para o Flamengo para levar o Carrascal, tá? De acordo com a publicação francesa, né? O Olympique de Marselha fez uma proposta, né, para o Carrascal. A informação é do Sport.France, FR, né, que é um site lá da França. De acordo com eles, apresentaram uma oferta de 15 milhões de euros para levar o Carrascal. 98 milhões da cotação atual para contar com o colombiano de 27 anos que está no Flamengo. O Flamengo, por sua vez, segundo a matéria, estipula um valor mínimo de 20 milhões de euros para negociar o atleta, tá? Roberto De Zerbi, técnico do Olympique, entende que o Carrascal possui o perfil técnico e criativo ideal para o modelo de jogo da equipe francesa. Lembrando, o Carrascal tem contrato válido até 2027 e o Flamengo deve recusar a proposta inicial. Acho que deve recusar qualquer proposta que vier, né? O Flamengo precisa de dinheiro? Não. Vai desfazendo um jogador que deu um trabalho do caramba para contratar, lembra? Deu um trabalho do cacete para contratar junto ao Zenit lá. Deu um trabalho que você agora vai pegar. É o Zenit? Não lembro se é o Zenit. É outro time. É time da Rússia. Sei que é um trabalhão danado, né? Jogador de alto nível. Chegou, tá entregando mais do que se imaginava dele, né? E aí vai vender? A não ser, de novo, né? Se for a vontade do jogador. Aí não tem o que fazer, né, cara? Aí se os caras vêm e oferecem a grana muito alta lá, o jogador, não, eu quero ir embora, fazer o quê? O Flamengo pode falar, não, a gente não quer te vender, Carrascal, por dinheiro nenhum nesse mundo. Você quer ir? Ah, mas eu quero ir pra Europa, então tchau, vai. Tem que ser assim, porque não adianta ficar segurando o cara também, né? Mas a princípio, o Flamengo não tem interesse nenhum, não tem, né, em vender jogador que é ali titular, né? É importante, né? Que ajudou a ganhar tudo neste ano de 2025. E ainda mais jogador de 27 anos, né? Pelo amor de Deus. Não é jogador velho, né? Se fosse jogador velho, ia ir embora, mas não é, né? Então o Flamengo deve segurar aí o Carrascal, a não ser que ele tenha vontade de ir, né? Em contrapartida, o Flamengo oferece 98 milhões de reais para tirar o Breno Bidon do Corinthians. O Breno Bidon fez uma jogada bonita aí no final da Copa do Brasil, né? Contra o Vasco e tal. Apareceu bastante agora e o Flamengo já se interessou dele. Eu não sei se é jogador para jogar no Flamengo, na minha opinião. Mas se o Flamengo está interessado é porque ele é bem avaliado. Eu não presto muita atenção, né, nesse jogador do Corinthians aí. O Breno Bidon, para mim, era um menino da base lá, um bom jogador. Agora, um jogador com nível alto para jogar no Flamengo e aguentar a pressão no Flamengo, se bem que aguenta a pressão no Corinthians também, né? Mas o Flamengo é outro patamar, meu amigo. Então não sei não, se aguenta não, tá? Não sei se é. Se bem que deve ter aí o aval do Felipe Luiz, né? Vamos lá, né? De acordo com o somosfanáticos.fans, né? O Breno Bidon despertou o interesse do Sporting de Portugal, mas o clube de Lisboa vê nos batizores o Flamengo entrar com tudo na concorrência também. O Felipe Luiz, que ainda não acertou o contrato com o Flamengo, estava tudo encaminhado e tal, mas agora a informação que chega, que a pedida salarial dele é parecida com o que o Abel Ferreira ganha no Palmeiras, 2 milhões e meio de reais para ele e a comissão técnica toda. Eu vou falar bem verdade, né? O Flamengo não tem que ficar segurando não, velho. O cara ganhou tudo, tá num caminho fudido. É que o Flamengo sabe que ele não pode ir pra Europa agora, né? Parece que tem que ficar mais 1 ou 2 anos, uma coisa assim. E o Flamengo tá jogando com isso. Mas só que fica bobeando com ele aí, daqui a pouco ele aparece um outro time de Série A aí, velho. Vai bobeando, daqui a pouco o Cruzeiro pega. Você acha que não? Ah, mas pegou o Tite. Sei não, velho. Tem que tomar cuidado, cara. Ou o Botafogo, sei lá, alguém aí que pega o cara e paga mais, né? O Flamengo tem que segurar esse jogador, esse técnico aí, né, cara? É um ex-jogador, um técnico que ganhou tudo, cara, tá? Vamos que vamos, né? Segundo a matéria do Terra,
o Felipe Luiz comunicou ao Flamengo suas exigências para avançar nas tratativas. Assim, demonstrou o desejo de receber uma remuneração mesmo o patamar do Abel Ferreira no Palmeiras. E caso concorde com a pedida do Felipe Luiz, o Flamengo teria um custo mensal de 2,5 milhões e meio com o profissional e a comissão técnica por mês. Inclusive, a mudança representa aí um aumento de quase 10 vezes no que ele ganha atualmente. Ou seja, tá ganhando pouco mesmo, né? Vamos falar a verdade. Ah, era começo, mas agora tem que valorizar, cara. Campeão da Libertadores, velho. Quase ganhou lá do PSG no Mundial, velho. Larga a mão, não pode segurar, não. Não pode deixar o cara ir embora, não. Não pode segurar a grana, não. Tem que ficar, velho. Tá? Ó, pelo lado do treinador, ainda há uma solicitação para adicionar uma comissão do empresário. Isso porque há uma sinalização para uma bonificação de 10% da negociação para o Jorge Mendes, com o empresário dele. Então, a informação aqui é do Jornal Globo, tá? Jornal Globo, e está sendo veiculada no Terra. De acordo com relatos, o Flamengo se esforça para alcançar aí os pedidos do técnico. Contudo, o presidente do Flamengo, o BAP, já realizou ameaças de abandonar a negociação pelas partes não alcançarem um denominador comum. O vínculo vai até agora, 31 de dezembro de 25, ou seja, como o contrato expira na próxima semana, este intervalo agora será crucial para chegar num acordo, cara. Então tá difícil aí, impasse em questões financeiras, não somente a salário, mas também de premiações, cláusulas que estão em discussão, e o presidente do Flamengo, o BAP, está meio irritado aí. Inclusive, já está se veiculando aí um plano B. Arthur Jorge, ex-Botafogo, baita de um técnico também, né? Eu queria ficar no Palmeiras agora, velho. Eu queria que o Abel Ferreira saísse e entrasse o Arthur Jorge aí. Já era Abel Ferreira, né? Pode ser que ganhe alguma coisa ainda, mas tá difícil, né? Então, o Arthur Jorge foi campeão brasileiro pelo Botafogo, se tornou plano B do Flamengo, caso Felipe Luiz não renove, cara. Informação aí do Vene Casagrande, hein? O português agrada muito a diretoria do Flamengo pelo excelente trabalho que fez no Botafogo, pelo estilo ofensivo. A multa para tirar ele do Al Rayyan é 6 milhões de euros. Ah, mas vamos falar a verdade. Aí vai pagar 39 milhões e ponto 2 na tua contação para tirar o cara de lá e não quer pagar 2 milhões e meio por mês pro Felipe Luiz? Aí é burrice, né? Ah, não. O cara é bom, mas não compensa, velho. É só fazer conta. Quanto 39,2 milhões na tua contação para tirar o cara de lá. Depois tem que pagar mal o salário do cara ainda. Pro Palmeiras hoje, que no caso aqui no Palmeiras não acontece, eu vou tentar ser claro, o mais claro possível para não vir, sabe, aquele mimimi? Então, vou tentar ser claro. A gente no Flamengo que acredita na renovação de contrato com o Felipe Luiz, mas também já a gente desmotivada, defendendo a ideia de que é melhor pensar em outro treinador. O clube se vê com pouco tempo, já que a temporada começa agora, a representação do elenco deve ser no dia 14 ali, mas o martelo ainda não foi batido por conta da indefinição da situação de Felipe Luiz. Enfim, mas o que isso tem a ver com o Palmeiras, Cássio? O que tem a ver essa renovação do Felipe Luiz ou não com o Palmeiras? Bom, dando uma passadinha nos comentários do torcedor do Flamengo, primeiro que internamente no Flamengo, né, já tem gente ali falando, bola pra frente, atrás de outro treinador, a gente não pode ficar à mercê de um treinador. E essa mentalidade não é só de quem tá dentro do Flamengo, é da torcida do Flamengo. É óbvio que tem uma parte, acho que gigante, talvez até maior da torcida do Flamengo, que quer a renovação com o Felipe Luiz, pelo que acabou de acontecer aí nesse ano com o Flamengo. Só que mesmo o torcedor que quer a continuidade dele, eu li, vocês podem procurar se vocês acham que eu estou mentindo. Eu vi torcedor falando, gosto muito do Felipe Luiz, pra mim já tem uma estátua de ídolo dentro do clube, mas tá fazendo muito doce, vaza. Que o Flamengo vá atrás de outro treinador. Por quê? Ele tá pedindo ali cerca de mais de 2 milhões por mês, né? E tem torcedor achando muito salário para um treinador, né? Que acabou de ganhar Libertadores e Campeonato Brasileiro. E fez um excelente Mundial. E tem torcedor dizendo que acha um absurdo que não tem que pagar 2 milhões, que ele tá, enfim, usando o Flamengo ali, que não era, né? Que nunca tinha se consagrado treinador antes, e o Flamengo deu essa oportunidade, e ele tá fazendo graça. Enfim, né? É óbvio que tem as duas opiniões. Mas o que eu quero tentar ser clara aqui, que o torcedor do Palmeiras entenda, pode me xingar, fazer o que vocês quiserem, é que um clube gigante como é o Flamengo, como é o Palmeiras, jamais, em hipótese alguma, pode ficar à mercê de técnico, de jogador, por mais gigante que ele seja. Porque todo mundo fala, mas olha tudo que o Abel conquistou pelo Palmeiras. Eu sei, nossa, agradeço sempre, nunca desmereci os títulos que ele conquistou pelo Palmeiras, mas
A gente não conhecia o Abel, mas todo mundo já conhecia o Palmeiras. O que seria do Abel sem o Palmeiras? A gente tem torcedor que fala, e o que vai ser do Palmeiras sem o Abel? Não! O que seria da vida do Abel sem o Palmeiras? Onde ele estaria? Que time ele estaria treinando? O Palmeiras continuaria sendo o Palmeiras gigante, né? O Palmeiras que ganhou muitos títulos antes da chegada dele. Ah, mas você tá me falando, Cássia, então, que talvez se fosse outro treinador, a gente não tinha ganhado tudo que a gente ganhou com o Abel? Pode ser que não, ou pode ser que sim. Pode ser que tivesse passado nesse período que o Abel tá aqui, mais 2, 3 treinadores, mas a gente tivesse chegado lá, ou pode ser que não. Independente do que tivesse acontecido, o Palmeiras seria sempre o Palmeiras gigante, aquele Palmeiras que você aprendeu a amar, aquele Palmeiras que nasceu em 1914. Então, a gente tem que usar de exemplo isso que tá acontecendo lá, porque ninguém pode ser maior que a instituição. Ninguém. A gente não pode ficar à mercê de ninguém. E hoje, Leila, Anderson Barros come um caminhão de bosta pelo Abel. Não tem cobrança, é tudo do jeito dele, entendeu? Isso que me irrita. Não tem ninguém dentro do Palmeiras pra bater de frente e falar, não, 2 anos que o Abel não entrega resultado, eu acho que o caminho dele tem que ser outro. E não é assim, gente, mandar o Abel embora e fechar as portas pra ele nunca mais voltar no Palmeiras. Não. É mandar ele embora e um dia, né, ele retornar ao Palmeiras de novo, por que não? Descansar, estudar um pouco mais, pegar um pouco mais de experiência, se reciclar e depois voltar ao Palmeiras um dia, sabe? Mas não, dentro da diretoria do Palmeiras, as pessoas que comandam o Palmeiras mas só se for com legenda. Quero falar agora sobre o Flamengo e o plano B do rubro-negro. Para Felipe Luiz, já é conhecido. Arthur Jorge, treinador que passou com sucesso pelo Botafogo, conquistando o título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América de 2024. Quem trouxe essa informação foi o Vene Casagrande, o setorista do Fla assegura que a prioridade segue sendo a renovação do contrato do Felipe Luiz, como a gente tem contado para vocês. Mas diante da enorme dificuldade em se acertar com Jorge Mendes, o empresário português do treinador rubro-negro, o Flamengo já começa a pensar em alternativas. O Arthur Jorge é querido por basicamente todo mundo que cuida do departamento de futebol do Flamengo, entre eles José Boto e o presidente BAP. Vale a lembrança de que o Arthur Jorge tem contrato com o Al Rayyan do Catar e sua multa rescisória é de 6 milhões de euros. Repito, prioridade do Flamengo segue sendo em renovar o contrato do Felipe Luiz. Mas com a proximidade do fim do vínculo, o acordo se encerra em 31 de dezembro, e sem acordo, o Flamengo se viu obrigado a buscar alternativas. Se não houver avanços em relação ao Felipe Luiz, o Arthur Jorge será contactado. Já contei para vocês que o Flamengo chegou ao seu limite em relação à proposta financeira, que faria do Felipe Luiz o segundo técnico mais bem pago entre treinadores de time de futebol no país, só atrás de Abel Ferreira. Ainda assim, Felipe Luiz pediu mais dinheiro e algumas condições para sair em caso de propostas do futebol europeu. Há quem imagine no Flamengo que essa renovação vai acontecer, mas outras pessoas já se mostram bastante preocupadas com o não acerto, até por isso a necessidade da busca por um outro nome. Representação, o novo técnico ou o Felipe Luiz ainda possa alterar essa data. No dia 24 de janeiro, o Flamengo já tem decisão da Supercopa do Brasil contra o Corinthians. E em 28 de janeiro tem início o Campeonato Brasileiro. Do Felipe Luiz e do Jorge Mendes com o Flamengo? Nesse momento está difícil, né? Está emperrada. O Flamengo não quer ceder mais, acho que já cedeu o máximo. O BAP já disse internamente lá que não vai ser refém de ninguém, não vai ficar refém de nenhum profissional, e entende que já ofereceu aquilo que considera razoável, justo, né? Mas a pedida é maior, então o impasse está formado, está criado. E quando o Jorge Mendes entrou no circuito, o Flamengo não gostou porque estava negociando direto com ele, um técnico, né? Aí ele entrou no meio do circuito. E o Flamengo alega que, quando você fala com as pessoas, para pôr informações, que já tinha feito uma proposta para ele de renovação no dia seguinte à derrota para o Central Córdoba. O jogo foi 9 de abril, então no dia 10 de abril. O Felipe não quis ali, não, depois a gente vê e tal, foi levando. O Flamengo teria procurado o Felipe outras 5 vezes para tentar fechar uma renovação de contrato. Ele, não, agora estou voltado aqui para o jogo, campeonato, Libertadores. E agora, esse impasse. Eu acho que, assim, no meio disso tudo tem um ponto que eu considero muito importante, que é o Felipe Luiz quer o quê? Ele quer ficar no Flamengo? Ou ele quer ficar mais um aninho, 6 meses e meter o pé? Essa é a parte mais importante. Se ele não quiser ficar no Flamengo mais, sei lá, 2 anos,
então é melhor procurar outro técnico. Não dá para ficar com um cara aqui pensando em ir embora ou com pensamento na Europa, coisa parecida. O Flamengo está no patamar muito alto hoje para se submeter a isso. De ter um profissional num cargo de tal relevância que está aqui pensando em estar em outro lugar. O cara que trabalha no Flamengo, ele tem que pensar, cara, eu estou no Flamengo, no clube mais rico, mais poderoso campeão hoje do continente, mesmo que eu pense na Europa, pense em outros mercados, nesse momento eu estou no Flamengo, aqui que eu vou ficar, que eu vou trabalhar com tudo, não vou pensar em mais nada. Lá na frente, se a vida, né, me levar para a Europa, surgir proposta, surgir oportunidade, eu vou analisar. Tem um empresário que pode prospectar e trazer para ele, eventualmente, no futuro. É isso aí, galera. Flamengo já está correndo no tempo aí para renovação de Felipe Luiz. Já tem o seu plano B aí, notícias do Vene Casagrande. Vamos dar os créditos ao Vene Casagrande. O Flamengo tem aí o seu plano, já está muito confiante, já está apalavrado aí com Arthur Jorge, que foi ex-técnico do Botafogo. Então o Flamengo agindo rápido no mercado